Hoje, o melhor e mais justo debate as transformações que podem ocorrer no país a partir da redução da taxa de energia elétrica. Um estudo feito em parceria entre a Unicamp e a WWF, Fundo Mundial para a Natureza, mostra que o consumo total de energia no país poderia ser metade do que é hoje se houvesse maior investimento em conservação e eficiência, uma redução das perdas nas linhas de transmissão e repotenciação de geradores de usinas hidroelétricas antigas, por exemplo. Essa nova regulação poderia ajudar a atingir esse patamar, quer dizer, e otimizar ainda mais o já privilegiado potencial brasileiro para a geração de energia limpa e renovável? Eu estou trazendo um outro elemento, né? Quer dizer, esse tipo de medida que vocês já diagnosticaram aqui, que ela é necessária, esperada, talvez com divergência sobre a dose, se ela foi de mais, de menos, que ela pode em alguma medida ser estruturante, mas ela também sinaliza na direção da gente enfrentar outros gargalos do sistema, como, por exemplo, o tamanho do desperdício que há de energia no sistema? Christopher. No racionamento que a gente teve aí em 2001, né, quando foi instituído o racionamento, todas as empresas e todos os consumidores do país tinham que reduzir 20% do consumo. E o que aconteceu quando terminou o racionamento, o governo liberou, né, a gente passou, o racionamento foi em função de 4 anos, com períodos de chuva muito abaixo da média histórica, os reservatórios foram se depreciando, chegou num determinado momento, não tinha mais reservatório para segurar a energia. Hoje, a energia hidráulica ainda é 80% da potência instalada do país, então a gente depende de São Pedro aí para poder ter energia. Ou seja, a gente precisaria de um sistema que pudesse ter outras alternativas. Exatamente. É um critério de segurança, né? Mas a gente depende ainda muito de hidráulica e vamos continuar dependendo. Então, quando aconteceu isso no passado, os consumidores todos tiveram que reduzir em 20% seu consumo de energia. E fizeram, né, porque eram obrigados a fazer, porque as penalidades eram muito grandes, e penalidades, inclusive, de corte de energia. Quando o governo terminou o racionamento, o governo liberou o consumo novamente, o consumo ficou 15% abaixo do que ele era. Quer dizer, se vê que, apesar, né, de toda a análise que se faz diariamente em relação a custo, a desperdício, porque as empresas são muito consensas, né, em reduzir custos hoje, né? Hoje é uma neurose diária você acordar, chegar na empresa e reduzir custo. Ali tinha uma gordura muito grande ainda para ser extraída. Né, se mostrou que existia uma gordura muito grande. Então, a gordura sempre tem, quer dizer, o que vai acontecer com essa redução do preço da energia, precisa se tomar exatamente esse cuidado, né? Quer dizer, você está dando um sinal de que o consumidor pode consumir mais, que ele pode comprar mais, que ele... e isso, no Desse futuro, ponto de vista, gera... seria negativo. Exatamente, tá isso no futuro gera geraria um problema de oferta de energia futura. Hoje, o sistema funciona com previsão futura de carga, quer dizer, os agentes fazem as previsões futuras de carga, as distribuidoras, elas mandam lá para a empresa de pesquisa energética, são realizados leilões para entrega de energia futura. Então, o balanço hoje, se a gente falar, existe algum risco no balanço? Não existe risco no balanço. Existe risco da gente pegar mais 4 anos de problema de seca e isso vai gerar um problema porque a gente não tem térmica suficiente para suprir a necessidade do país. Então, é uma operação que é feita pelo Operador Nacional do Sistema, ele vai regulando sempre o despacho de térmica com hidráulica para que exista uma segurança no sistema. Então, a gente não teria esse problema, mas o desperdício é sempre uma constante. Isso vem sendo dia a dia buscado se fazer processos para mitigar isso mesmo. Donizete apontava, a gente estava conversando aqui no intervalo, e o Donizete dizia que, bom, mas as empresas para se realinhar à queda das tarifas, etc., terão que demitir? Donizete. Existe um anúncio hoje de que, em função da redução da remuneração, empresas, inclusive estatais, elas vão ter que demitir uma quantidade imensa de funcionários para conseguir se manter saudáveis financeiramente.
Existe uma figura também que a gente não tocou no assunto ainda, mas pode ser que, tal e qual numa guerra, nós tenhamos algum benefício. Tá? Não planejado inicialmente, mas talvez a gente tenha um benefício. Eu vejo o patamar de tecnologia, particularmente na distribuição de energia no Brasil, extremamente acomodado. Talvez hoje nós comecemos a trabalhar com a possibilidade de novos estudos para a melhoria e racionalização de custos na distribuição de energia no país. Isso pode ser extremamente importante e o Estado, particularmente no Estado e nos municípios, pode contribuir muito com isso, com a geração ou a construção de acordos multilaterais, no sentido de fazer com que novas técnicas de distribuição sejam implantadas, que a gente possa fazer com que as linhas de transmissão sejam mais seguras, em alguns casos subterrâneas, para fazer com que existam estudos que possam melhorar, inclusive. Isso que você está falando é importante porque parece que nós estamos atrasados nesse sentido, né? Que você tem outros países, por exemplo, o consumidor final, seja industrial, seja mesmo a pessoa física e tal, com as contas inteligentes. Smart grid, né? Exatamente, quer dizer, você poder produzir energia e devolver ao sistema. Nós estamos muito longe desse tipo de atuação, né, em sentido mais amplo. Talvez você tenha experiências pontuais, mas isso não está generalizado no país. Como é que você vê isso, Cláudio? Você sabe que recentemente, até lendo notícias de jornal, alguns condomínios em Fortaleza, né, estão gerando a sua própria energia, aproveitando os ventos, né? Então geram energia. A insolação que o Brasil tem. Exato, geram energia e trazem para dentro do sistema. É uma iniciativa. Ainda pontual, ainda começa pontual, a ter. Né? Então, realmente, o que a gente está vendo, e o próprio Christopher colocou aqui, é a questão da geração, tá certo? Que acontece aí no setor, no Nordeste. A gente viu a CPFL adquirindo no ano passado uma grande geradora de energia no Nordeste, energia eólica, né? Então, a gente está começando a ver algumas iniciativas de empresas já operando o sistema e operando energia hidráulica, buscando alternativas, quer seja eólica, quer seja solar, né? Para diversificar a matriz. Para justamente diversificar a matriz e evitar o que o Christopher colocava, que era justamente os problemas causados aí pelas secas, né? E a gente não tem evitar o imponderável do clima, né? Exato. Então, realmente, eu acho que as iniciativas são pequenas, mas é um caminho, né? Eu penso que hoje o nosso grande problema chama-se carga tributária, né? E no mundo globalizado, em que o Brasil tem hoje só 1,3% do comércio mundial, e a gente olha a nossa dimensão e olha para a Coreia, que tem 3% do comércio mundial, e olha a dimensão da Coreia, a gente vê que realmente a regra do jogo chama-se competitividade. Ou a gente faz uma reforma tributária eficiente para baixar o custo para a produção, para baixar o custo de uma empresa se instalar no Brasil e produzir bens que de fato consigam ser tão competitivos quanto os bens produzidos na Ásia ou na Europa, ou a gente vai estar realmente empurrando os problemas adiante, como disse a revista The Economist há cerca de 3 anos, quando publicou uma matéria, onde ela falava que ela não conseguia entender o Brasil, porque o Brasil perde as oportunidades de fazer as reformas que de fato são necessárias para a estrutura da economia funcionar de forma adequada, né? Então, perdeu-se a oportunidade na independência, perdeu-se a oportunidade na República, perdeu-se a oportunidade lá com Getúlio, perdeu-se a oportunidade com os militares e perdeu-se a oportunidade na reabertura no processo democrático. Portanto, o Brasil vai acomodando os problemas camada sobre camada, tá certo? E a gente chega a momentos que há uma ameaça de haver uma reforma, como agora, ou seja, ficou-se 2 anos discutindo essa pauta de reduzir o custo da energia, e quando sai a medida, na verdade é uma redução disfarçada, porque o consumidor vai deixar de pagar,
vai haver realmente uma redução, só que vai onerar os cofres públicos. O Estado, a nação vai estar pagando. Então, realmente não houve uma reforma tributária. Então, eu acho que o ponto principal é realmente trazer para a mesa uma reforma tributária para tornar realmente a nossa economia competitiva, porque o mundo globalizado hoje não perdoa. Ou você se torna competitivo, ou você vai ficar eterna economia exportadora de commodities. Christopher, uma das pernas, portanto, vocês já falaram e refalaram várias vezes aqui, a questão tributária é uma das pernas dessa questão, né? Uma das situações. Agora, de outro lado, a renovação, ou seja, agregar tecnologias, diversificar nossa matriz, agregar tecnologias no sentido de poder produzir, distribuir, e o consumidor poder produzir energia, distribuir, quer dizer, tornar o sistema mais inteligente, outro braço, outra perna para que a gente possa andar mais rapidamente em relação ao avanço do nosso sistema elétrico? Não, é um braço importante, porque na parte de distribuição, principalmente, o que você precisa ter? Você precisa ter um sistema dimensionado, né, para suportar o consumo de energia no horário de ponta. Então é como se você tivesse que construir uma estrada que horário de ponta é o que a gente chama vulgarmente de horário de pico. Horário nos de pico, momentos de maior consumo. Exatamente, que é quando o pessoal chega em casa, junta o consumo do residencial, do comercial e do industrial, né? E aí você tem que ter um dimensionamento de rede que atenda aquele horário, que é um horário pontual, que é um horário de 3 horas por dia. Durante as outras 21 horas por dia, o fluxo de energia é muito menor. Então, é como se você tivesse que construir uma marginal, por exemplo, que às 6 horas da tarde nunca congestionasse, porque se ela congestionar vai cair a linha, vai cair o fornecimento de energia. Então, você tem que criar uma faixa, né, várias faixas de fluxo para um horário específico e que depois não estão sendo usados nos outros horários. E esses processos de smart grid, esses processos de você ter uma geração, hoje como o Cláudio falou, em condomínios, tudo mais, isso reduz bastante essa necessidade de você aumentar esse investimento. Porque esse investimento é um investimento jogado fora, né? Quer dizer, você está dimensionando demais para só um determinado momento, aquilo onera o consumidor, né? Então você consegue desonerar algumas coisas. Tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, nesse sentido você pega, tem carros elétricos, por exemplo, em alguns países, que o sujeito chega em casa, liga aquele carro na garagem dele e ele vai puxando energia. Só que no horário de pico, ele devolve a energia. Não só ele deixa de consumir, como ele vira uma bateria para sua casa. Entendeu? Então, isso é uma forma inteligente de você ir reduzindo essa necessidade de investimento, né? Hoje o sistema é pensado, né, começa a ser pensado dessa forma. Então, a energia solar para casas, quer dizer, você começa a ter algumas tecnologias hoje. A tecnologia ela anda muito rápido, né? Da mesma forma que ela anda em computador, anda em carro, ela anda em energia elétrica também, quer dizer. Então, daqui a pouco nós vamos ter algumas surpresas interessantes em relação a isso também. E ela aponta para uma descentralização, né? Exatamente. Bastante então, vira uma geração distribuída, não é uma geração concentrada. Hoje, para a gente fazer um empreendimento desse, por exemplo, em Giral, Santo Antônio, Belo Monte, você tem que construir 2.000 quilômetros de linha de transmissão, né? Enfrentar um problema ambiental enorme, só de transmissão, né? Fora o da geração, para poder trazer essa energia para cá. Então, são torres gigantes que têm que atravessar a floresta amazônica, né? Que custam caríssimas e tem um impacto ambiental grande. Se você conseguir fazer com que a geração seja melhor distribuída, você vai diminuir bastante esse custo também. Muito interessante. Quer dizer, a gente tem aqui um minutinho final. Eu queria que em 30 segundos vocês pontuassem o que é mais fundamental para a gente continuar ou para a gente avançar nessa discussão. Donizete, 30 segundos, não dá para se alongar, estamos terminando. Não, gente, o que eu posso dizer é que a gente não pode perder mais oportunidades. Nós precisamos cada vez mais de profissionais que possam desenvolver tecnologias, que possam contribuir para a evolução da nossa economia, nossa participação no cenário internacional. E nós precisamos, para isso, fazer com que o cidadão brasileiro se respeite,
para fazer com que os processos educacionais melhorem, para que essas pessoas possam tomar suas próprias decisões. Cláudio, 30 segundos finais. Para onde vamos? Acho que vamos para um Brasil melhor, assim espero, tá certo? Com mais competitividade e com menos carga tributária. Christopher, seus 30 segundos. Eu acho que Finais. a gente tem andado para frente, né? Talvez não na velocidade que a gente gostaria. Desoneração na conta de energia é uma coisa que todo mundo quer e que todo mundo espera, mas isso não pode ser só um momento, né? uma ação pontual. Isso tem que ser um movimento constante, né? Sistemático e pensando no longo prazo. Né? Não, as ações pontuais são muito bem-vindas. Elas realmente desoneram, elas criam novas perspectivas, mas não, exatamente, não devem ser pontuadas só dentro de ações de curto prazo. As de longo prazo são muito mais importantes. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, agradeço também a você que nos acompanhou até agora, espero e tenho certeza que a nossa conversa te ajudou a ver quanto o setor energético está atrelado ao desenvolvimento econômico brasileiro e como é estratégico organizar cada vez mais esse mercado para conquistar eficiência e garantir serviços contínuos de qualidade para abastecer toda a população. O conteúdo desse programa já está disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Facebook, que é o facebook.com/RedeTVT e no Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.